Então, para quem não conhece, acredito que todos devam conhecer, mas está aqui comigo hoje o Beto Colombo, que é fundador da Anjo, meu pai, e nós temos que decidir se eu vou chamar ele de pai ou de Beto aqui, porque quando está na empresa, a gente sempre chama ele de Beto. Tem uma história legal que eu posso contar mais na frente, mas a ideia hoje, a pedido de muitas pessoas, era que a gente fizesse esse bate-papo para o Beto contar um pouquinho de como é que iniciou todo esse processo e os erros, aprendizados e como é que foi esse início da Anjo Tintas. O pessoal está dizendo para chamar de pai mesmo. Ah, é? A Suzane disse que nunca me viu te chamando de pai, então eu vou chamar de pai. Tá bom. Bom, ô pai. Pai, quer dar boa noite para a turma aí antes de a gente começar? Opa, boa noite. É um prazer e uma responsabilidade, né, de falar com vocês. Prometo contar a verdade, nada mais que a verdade, em nome de... Confesso que fiquei até um pouco nervoso em ser entrevistado pelo meu filho mais velho e pelo CEO da empresa, né? Então, vamos lá. Espero contribuir com algumas questões na área da gestão, mas principalmente na questão da historicidade, na história de empreendedorismo, né? O que nos fez, o que nos trouxe até aqui, o que a gente considera como determinante, importante. Então, espero corresponder à altura do que vocês mereçam aí. Muito obrigado. Legal. Ô pai, bastante gente aí dizendo que nunca me viu te chamar de pai, então hoje eles vão ver me te chamar de pai. A gente divide bem isso daí e bastante gente assistindo. Eu fiz uma enquete no Instagram para o pessoal mandar algumas perguntas sobre o que gostaria que você falasse. E além disso, a gente preparou algumas também. Então, vamos começar aqui por aquelas perguntas que a gente começou. E depois disso, a gente abre para a pergunta do pessoal que está assistindo. Pode ser? Pode. Você é o entrevistador aí. Então tá. Pai, a tua primeira formação foi teologia. E eu queria que tu contasse um pouquinho, para quem não sabe, o que é teologia e como é que foi essa trajetória de tu sair de teólogo para empresário. Ok. Eu venho de uma família bastante católica. Meu pai, minha mãe, irmãos, nós tínhamos sempre o compromisso de trabalhar durante a semana e também final de semana, desde que fosse tratar de animais, mas a gente não podia perder missas, né? Então, eu sempre tive a tradicional família italiana, pai italiano, mãe italiana. E eu lembro da gente sair do interior, debaixo do Morro do Caravaggio, e ir até o Rio Maina para a gente assistir a missa, geralmente no domingo, às 7 horas da manhã. E aí é o seguinte, quando eu terminei o ginásio, né, até a 8ª série, não existia opção, né, de o que estudar no bairro Rio Maina. E na nossa casa, Felipe, lá existia uma regra muito clara, que o pai sempre deixou bem claro, né, que os homens deveriam, primeiro era estudar até a 4ª série, né, as mulheres tinham que aprender a ler e escrever, somar e diminuir, né, e dividir. Não precisava nem ser com 2 números na chave, né? Os homens, então, podiam estudar um pouquinho mais. Então, quando chegou com 14 anos, existia uma ordem mais ou menos assim, olha, quiser ficar morando aqui em casa, pode ficar morando, mas tem que pagar uma pensão. Ainda bem que tu não botou essa regra lá em casa, hein? 13 filhos, nós éramos em 13 irmãos. O pai não conseguia dar conta de tudo. Então, até os 14 anos, ele deixava a gente trabalhar com ele na roça. A gente separava barro branco, carvão, né, para vender para as próprias carboníferas, que era o rejeito de carvão. A gente trabalhava ali com eles ali.
E quando eu terminei o ginásio, eu fiquei um ano sem estudar. E, e fui me aventurar um pouquinho no futebol, fui me aventurar em outras questões aí. E depois voltei a estudar e fui fazer técnico em contabilidade. Era um curso de 4 anos que tinha no Rio Mano. Então, eu trabalhava durante o dia descarregando cimento no Tarcísio Altoff, T-Altoff, na Henrique Lage, e à noite, então, eu estudava técnico em contabilidade. Cansado, levava marmita dentro da, dentro da pasta e de noite, então, ia estudar. Me formei, então não cheguei a me formar técnico em contabilidade. Quando faltava 3 meses, eu entrei numa confusão por greve e acabei parando antes de 3 meses para estudar teologia. Eu recebi um convite da Diocese de Tubarão na época. Tinha um padre muito legal no Rio Mana e me convidou para fazer teologia. E na Que é teologia, teologia? teologia é o estudo de Deus. Teólogo, estudo de Deus. Teo e logia, estudo de Deus. A teologia é uma formação que tu faz para se formar padre, né? Padre faz teologia, filosofia e depois se forma padre. Então, na teologia, a gente estudou filosofia e depois estudamos teologia. No final, eu fiz teologia para leigo, né? Era um curso na Diocese de Tubarão muito voltado para a teologia da libertação, tá, gente? Uma teologia bem de esquerda, bem de esquerda. E no final eu estudava mesmo, era final de semana, né? Sexta, sábado, domingo. E foi nesse meio aí que, trabalhando depois de vendedor de sapatos, depois de vendedor de peça na Crível, né? Foi lá na Crível, né, de vendedor externo, que eu tive esse contato com a massa plástica. E eu chegava na Crível vendo o pessoal vir comprar no balcão. Eu lembro que eu chamei um gerente, o seu Acácio, né? O seu Acácio, gente boa, Acácio Beretta. Seu Acácio, por que a gente não vai oferecer nas oficinas, ao invés de ficar aqui esperando as oficinas vir comprar? Seu Acácio, eu já vim com o apelido de cientista lá da Pavone, né? O Rosarino me chamava de cientista porque eu ficava inventando coisas assim para vender. Eu vim com o cientista, o Acácio me olhou, aí eu ouvi o Wilson Colombo que tinha me levado para lá. Ficou meio desconfiado, com o gurizão meio metido ali e tal. Mas, na realidade, eu não queria ficar preso ali, né? Então, inventamos a venda externa. Foi ali que eu tive contato com a massa plástica. Legal. E em que momento tu saiu de teólogo aí, de estudar teologia, para virar empresário? Como é que tu se tornou um empreendedor? Então, aqui embaixo do Morro do Caravaggio existia alguma coisa meia pronta para os filhos do seu Elias Colombo e da Rosa Guidarini Colombo. As carboníferas vieram e praticamente destruíram aquele meio ambiente que ali, água, o Rio Maina foi poluído, que passava dentro do terreno da minha avó, do meu pai. A água que nós tínhamos no morro, que nós tomávamos, foram destruídas, os nossos banhados, as nossas açudes. E, em contrapartida disso, houve uma promessa que eles empregariam todos os filhos do seu Elias Colombo. Então, meio que eu ia trabalhar na mina. Aí, o seguinte, quando eu trabalhava na primeira, mas não tinha idade para trabalhar, né? Então, com 17 para 18 anos, eles, depois do serviço militar, eles contratariam na mina. Eu fui, cara, eu trabalhava na Crível e eu fui fazer um teste na mina. O emprego era meu, era na manobra. Eu cheguei lá, meu Deus do céu, uma poeira danada, um esforço físico, pessoal maltratado. Eu disse, não, vai me desculpar, mas isso aí não é para mim. Aí o seu Acácio, quando eu falei para ele que ia trabalhar na mina, o seu Acácio disse, não, cara, não perde o teu tempo com isso. Cara. Aí o dia que eu disse para ele assim, mas seu Acácio, mas eu quero sair da Crível, eu quero sair daqui. Eu recebi uma proposta para ser vendedor externo. Aí para ser vendedor externo, eu recebi, então, uma proposta de uma empresa chamada Tintas Criciúma. E ali, cara, eu comecei a ver a massa plástica que estragava, vinha um produto de São Paulo, e vinha praticamente vencido, chegava ali, tinha que
ficar contando para esse produto não estragar, porque às vezes ele dava uma esquentada dentro do caminhão, ele tinha validade de 60, algumas, outras 90 dias, só que não durava isso tudo. E tinha uma confusão de produtos, né? E eu namorava a minha esposa hoje, Albani, né? Minha primeira e única esposa, graças a Deus. Né? E de repente eu comecei a observar, Felipe, os caras com iogurte. No final de semana, no sábado, assim, no domingo, às vezes, eu trabalhava na mercearia do meu sogro, que ele tinha um açougue, e a gente ajudava a vender no balcão, era uma venda de balcão. Aí, de repente, eu comecei a olhar aquele pessoal que vinha vender iogurte. Então, eles vinham, na quarta-feira eles trocavam o iogurte e botavam novo. No sábado eles trocavam o iogurte e botavam novo. Eu disse, pô, mas isso aí pode funcionar na massa plástica. Por que não se faz isso na massa plástica? E ali já me deu um estalo. Eu comecei a pesquisar que em Criciúma tinha pelo menos umas 4, 5 fábricas de massa plástica que já tinham parado, que tinham fechado. E existia uma que estava parando, que era na Tintorama, eles tinham uma marca chamada Proctu, Produtos Químicos Tubarão. Proctu com K, Produtos Químicos Tubarão. Eles tiraram o Q e botaram o K. Que era concorrente de uma outra fábrica em Tubarão, que era Promasul, que não dava conta de produzir. As que mais vendiam é que vinham de São Paulo. Aí eu fui lá e fiz uma proposta para o Jurica, da Tintorama, na realidade o Júlio, né? E o Júlio disse assim, não, eu te vendo esses estoques aqui, te vendo... Só não vendo essa máquina a eles, porque tirar essa máquina aí dá muito trabalho. E aí ele me vendeu o estoque para me pagar em massa plástica, com a marca dele. Olha que legal. Aí o seguinte, tá aí a máquina agora. Aí eu fui atrás de uma outra fábrica, que era da Mônica Nair Martins. E aí cheguei lá, o cara tinha uma máquina, tinha uma batedeira e tinha um estoque. Aí o seguinte, ali na Tintorama eu ia pagar com produto, né? Só que lá nessa fábrica, o cara pediu uma dinheirada ali, né? Que na realidade eu tinha na época um Monza 86, isso em 1986, e era o único bem que eu tinha. Tinha uma casinha na beira de um trilho lá e tal. E aí ele fez uma proposta, eu disse, não, eu te dou um Monza para ti. Aí ele disse, não, tá fechado. Aí fizemos umas contas e tal. Aí quando eu fiz esse negócio, eu recebi um telefonema que a minha mulher tinha entrado, a Albani tinha entrado em trabalho de parto. Eu estava com o negócio fechado e cheguei no quarto, assim, né? Minha sogra levou ela para o hospital, eu cheguei e disse para ela, Albani, agora nós somos empreendedores. Eu comprei uma fábrica de massa plástica. Todo empolgado. Ela no hospital para ter o primeiro filho. Para ter o primeiro filho, que é o Felipe. Então, o Felipe e a Ângela nasceram no mesmo dia. Ela me olhou assim, meio desconfiada, né? Deve ter dito, né? O cara tá maluco, né? Aí com emprego, ganhando dinheiro, vai fazer o que? Empreender. Ela nunca engoliu muito direito, assim, esse lance de massa, né? Mas aí, tá bom, né? Me apoiou, né? Eu contei, assim, umas histórias para ela, assim, dei uma voada, né? E ela voou junto. Assim, que bom ter uma companheira que voa na mesma altura que a gente, né? E pronto. Diz que todo grande homem tem uma grande mulher por trás, né? Por trás, não. Acho que ela estava do lado e às vezes me puxando. Muitas vezes ficou na frente, né? Muitas vezes ficou na frente. Legal. Tadinha. Tá, Trabalhou muito. E agora vamos para a pergunta. A pergunta que mais me é feita quando me entrevistam, e eu vou fazer para ti para ver se tu tem uma explicação melhor, porque a minha explicação não é muito gloriosa, não. Tu comprou uma fábrica chamada Proctu e depois essa outra, e de onde é que veio o nome Anjo? Pois é, o nome Anjo é legal, o nome Anjo. Esse cara que tocava a fábrica, o nome dele era Gabriel. E a teologia que eu fazia, eu estava fazendo uma especialização na Congregação dos Santos Anjos de São Paulo. E a minha especialização, meu curso de conclusão do curso da teologia,
era sobre anjos. Inclusive, aqui tem diversos livros sobre anjos aqui. Cara, quando eu cheguei lá, que o nome do cara era Gabriel e que a marca de massa plástica que eles tinham parado era anjo, eu não tive dúvida nenhuma, né? Eu disse, pronto. A marca não vai ser... Porque a nossa empresa, o nome era Colombo Indústria e Comércio de Massa Plástica. O nome da massa era para ser Colombo. Mas quando eu cheguei lá, que eu vi aquilo, eu disse, não, cara, o nome vai ser Anjo. Congregação de Santo Anjos. O nome do cara Gabriel. Eu disse, não, cara, vou ficar com isso aqui. Aí é o seguinte, abandonamos o nome Colombo e Proctu, né? Porque aí teve um problema aí, né? Porque o Júlio da Tintorama disse que eu só podia vender Proctu para ele. Eu não podia comercializar a marca Proctu, que era uma marca exclusiva dele. E aí eu ia fazer Colombo. E aí o seguinte, com isso eu não pude ficar com a razão social de nenhuma das duas e eu botei uma nova razão social. Então a razão social da empresa continuou com o nome do comércio de massa plástica e foi... A data de nascimento é 2 de abril, por isso que a gente comemora 2 de abril. Mas, na realidade, foi no dia 27 de fevereiro que tudo aconteceu. Bacana, bacana. O pessoal tá gostando aí, tá dando bastante coraçãozinho aqui, eu não sei onde é que tá aparecendo, mas tá subindo os coração aqui, legal. Eu lembro quando eu era pequeno, que além dos grupos de reflexão de teologia que tu participava, tua mãe, eu, o Rodrigo, a gente também ia, tu viajava muito, Jogava futebol também, eu lembro nos finais de semana que tu levava bastante a gente para te ver jogando futebol. Como é que tu conciliava o papel de empresário, de pai, esposo, filho também, jogador de futebol, estudante de teologia? Como é que tu conciliava todos esses papéis? Eu não sei. Eu não sei como é que eu fazia, mas eu sei que eu fazia. Assim, ó, eu sempre tentei conciliar... Como é que é aquilo lá? Não sei, só sei que foi assim. Eu não sei. Assim, ó... Eu era um gurizão, né, gente? Eu tinha 22 anos de idade. 22 anos de idade. O que eu e o Albani queríamos, a gente tinha certeza que a gente queria construir uma família. Era muito difícil viver na casa dos nossos pais. A Albani vivia dentro da casa dos pais e era uma liberdade vigiada. Na verdade, não tinha liberdade. E eu não tinha um coleirinho para dar água, né? Não tinha nada, não tinha... Para ficar na casa do meu pai, eu tinha que pagar uma pensão. Por que a gente não se junta, tal, não casa? Aí nem perguntamos para ninguém, marcamos o casamento assim, no mês de janeiro e casamos. Fomos viver juntos, a gente se dava muito bem, assim, né? Comprou uma casinha na beira do trilho tal, e fomos para ali. Casamos e fizemos projeção de ter filhos. A gente queria ter 2 filhos, teve um momento que eu queria ter 3, aí nasceu o Felipe, depois a gente programou, né? A minha mulher é muito programada, muito certinha, tudo cartesiano, assim, né? Tudo arrumadinho. Daqui 4 anos nós vamos ter o segundo. Porque ela tinha feito uma pesquisa que era legal que daqui 4 anos. E realmente, ela tinha razão, né? 4 anos é um momento certo, assim. E aí nasceu o Felipe e comecei a viajar. Rodrigo. Não, Felipe. Eu já comecei a viajar. Quando o Felipe tinha menos de um mês de idade, eu fui para Rondônia fazer uma pesquisa de mercado. Rondônia, hein? Eu lembro que eu voltei, que eu até bati o carro na volta, voltei barbudo, assim. O Felipe chorou um monte, né? Nem me reconheceu, porque tinha um mês e pouco, né? Eu dei uma fugida para lá, o meu pai foi junto na época e tal. E eu sempre conciliei para na sexta-feira estar em casa. Então, os grupos de reflexão geralmente era sexta-noite, né? No sábado de manhã eu tinha um futebol, ou domingo de manhã, sábado à tarde ou domingo de manhã. E sempre procurei estar em casa. Só que não teve um momento que a empresa foi crescendo, né? Então a gente acabava no domingo de tarde, jogava futebol no domingo de manhã, às vezes até ganhava um dinheirinho para jogar um futebol amador, assim, tinha algumas empresas que pagavam, Retife Nereu, eu lembro que dava algumas... Jogava pelo Catarinense, no Gilmânia também. Nunca fui um bom jogador de futebol, não. Sempre fui um jogador
de médio para baixo, assim, né? Nem médio era, eu acho. Mas sempre joguei, né? Joguei bastante, até os 44 anos. Então eu fazia isso, eu procurava na sexta-feira estar em casa e me dedicar totalmente, né? Eu lembro dos campeonatos de futebol, eu tenho foto contigo no colo, com o Rodrigo, todo machucado. E aonde eu ia, esses dois guris iam atrás. O guri deixava, às vezes eu fico olhando as crianças hoje que tem que cuidar, qual os teus filhos, os netos, né? Com 8 anos vocês entraram dentro do mar para surfar. O Felipe tinha 12. O Rodrigo entrava atrás com 8. O Mani ficava atrás do mar, parecia que ia morrer tudo ali. Deixa eles lá. Eu ficava só de longe cuidando, assim, né? Então é isso. Quando eu estava com vocês, Felipe, eu estava com vocês. Eu estava com vocês. 100%. E não tinha celular, né? Ajudava, né? Pois é. O Não tinha celular tempo. hoje atrapalha bastante. Mas tu estava comentando da tua viagem para Rondônia e alguém escreveu ali de Pampa. E tem uma história de Pampa bem legal, daquela Pampa vermelha, que eu queria que tu contasse para a turma aí. Essa aí é histórica, né? Bom, eu comprei uma Pampa 90. Eu disse, puxa, eu tinha uma estratégia de venda, né? Depois podemos falar dessa estratégia aí. Vamos falar depois. Eu saí fazendo demonstração de produtos e fui indo, né? Fui indo. Botei 33 caixas de massa plástica atrás da Pampa, que é o que cabia dentro da Pampa. E fui demonstrando nas oficinas. Então, eu chegava nas oficinas, demonstrava, fui até o Acre. Fiquei 30 Tem o Acre de Pampa? 30 e poucos dias fora. E detalhe, tá, Felipe? Não tinha dinheiro para pagar hotel. Em muitos momentos, em muitos lugares, nem hotel tinha. Dormia onde? Dormia dentro da Pampa. Aí eu tinha debaixo do A Pampa banco. tinha um banco único comprido, não tinha? Um banco único comprido. E tinha uma aberturinha atrás ali para entrar um arzinho ali, né? Eu pegava a minha malinha que eu tinha levado, né? Roupa para 30 dias, e botava na carroceria atrás, que não era fechada, era uma loninha, e uma cordinha. Então eu amarrava no pulso aqui, né? E na mala. Se alguém roubasse a mala, me acordava, né? Aí, fazer o diabo de certo, né? Com o facão dentro. Aí dormia ali um calor, cara. Imagina dormir a partir de Ribeirão Preto, ali daquela região que eu fui fazendo, interior de São Paulo, Presidente Getúlio, Presidente Prudente, e fui indo, e fui subindo, passei por Mato Grosso do Sul, passei por Cuiabá, e fomos para Rondônia, e fui até uma cidadezinha, se eu não me engano, é Ercílio Luz, ou coisa, não, é um outro nome, até no Acre, até Rio Branco, no Acre. E depois voltei, então, tirando o pedido. Eu dormia nessa Pampa ali, e olha, eu vou confessar para vocês. Eu conseguia ligar para casa, às vezes, no final de semana. Eu tinha que ligar para casa do meu sogro, que eles vinham chamar a minha mulher para atender. Então, eu ligava, disse, daqui meia hora eu vou ligar. Aí o meu cunhado, Lô, ia lá chamar o Bani para ir lá atender. E cansei de chorar no banco da Pampa, ali, sozinho, ali, final de semana. Imagina passar um final de semana, porque as lojas estavam fechadas, num posto de gasolina. Sem conhecer ninguém na cidade? Sem conhecer ninguém, Nossa. O que eu me conformava, assim, nessa época eu lia muito, né? Levava muitos livros, levava a Bíblia, era um grande estudioso de Bíblia. Eu tenho uma outra viagem também, Felipe, que eu comecei a desenvolver o Nordeste, e não tinha dinheiro para pagar um avião, então eu ia de ônibus. Eu fiz uma pesquisa dos livros novos de marketing que estava saindo, e levei diversos livros de marketing. Um deles chamava-se Marketing de Guerra. Marketing de Guerra, de Jack Trout. Eu li o livro na ida, na volta eu abandonei os outros que eu tinha lido lá na semana, e peguei esse livro e comecei a montar uma estratégia. Montei uma baita de uma estratégia para mim ganhar um mercado de um concorrente que queria nos quebrar. Essa é a confusão aí. Que estratégia era essa? Tem briga aí, bicho?
Paz, tá com os amiguinhos aqui, fecharam a porta do Luca, fecharam com o Luca fora da porta, ele tá chorando aqui. Mas já tá resolvendo ali a Luca. Tá. Aí o... Melhora? A luz melhora assim? Melhor, tava um pouco escuro. Aí o seguinte, cara, montei uma estratégia e aí fiz um desenho numa cartolina que eu tinha comprado num posto de gasolina lá que tinha uma papelaria do lado, não uma cartolina, aqueles papel pardo assim de liar carne. Montei uma estratégia, nós estamos aqui em Santa Catarina, porque a estratégia era não deixar ele entrar em Santa Catarina, né? Estamos aqui em cima, então nós estamos vendo aqui, vamos jogar pedra. Montei todos os tipos de pedra para quebrar o cara, né? Para não deixar ele entrar em Santa Catarina. E olha, Felipe, junto com os vendedores que nós tínhamos no Paraná e o Carlos Alberto no Rio Grande do Sul, nós quebramos o cara. E nós quebramos junto. Quebramos junto. A estratégia deu tão certo que vocês quebraram eles e quebraram junto. Quebramos junto, cara. E aí, cara, o que vai fazer agora? Mas aí o que aconteceu que vocês quebraram junto? Porque a gente fez uma estratégia de preço, cara. Era o seguinte, se ele baixasse, eu baixava mais. Eu não olhei mais custo, entrou para questões emocionais, cara. Ah, que furada. E outra coisa, eu comecei a escutar muitos vendedores que queriam, começaram a botar pilha. Ah, depois a gente recupera. Porque eu achava que nós ia quebrar rapidinho, assim, o cara, né? Não, cara, levou tempo. E aí, quando ele quebrou, nós quebramos juntos. Aí eu vendi a casa. Imagina. Só um pouquinho, deixa eu resolver aqui o Luca. Continua que eu tô te ouvindo. Aí o seguinte, cara, como é que vai fazer agora? Aí eu botei a casa à venda. A Albani já estava desconfiada que aquele troço não ia dar certo. Um dia ela disse assim, Cheiro, será que vai dar certo isso aí? Não é melhor tu... Aí a hora que eu disse para ela que ia vender a casa, aí ela entrou em desespero, né, cara? Meu Deus. Aí o seguinte, tinha uma casa a 300 metros da nossa, de um cara que tinha financiado na Caixa Econômica e tinha perdido o emprego na mina. E o cara disse, se tu quiser assumir essa prestação, eu passo a casa para ti. Apertei a mão do cara na hora, vendi a minha. Um amigo nosso de grupo de estudo bíblico queria comprar, comprou. E nós fomos morar numa casa bem melhor. Só que financiada, cara. Pagava uma dinheirada, né? Aí eu disse, meu Deus, o que vai dar nisso, né? Mas tem coisas assim, cara. Se tivesse feito conta, Felipe, não teria botado a anjo. Se tivesse feito conta, não teria montado a estratégia. Mas será que não foram essas estratégias que nos trouxeram até aqui? Que às vezes não tem que pedir muita explicação para a razão, não. Quando a intuição é forte, quando a fé é forte, ela funciona melhor que a razão. Eu lembro nos grupos de reflexão, a gente lançava chegou um fulano aí que não tem casa, tem 5 filhos, está morando. Vamos fazer uma casa para eles. Nem todos assalariados, ninguém tinha dinheiro de nada. E um disse, lá em casa tem 4 pedras de alicerce. Aí eu pegava a pampa, botava as 4 pedras em cima e nós ia lá num terreninho de invasão, que hoje chama-se Voso Cris, e botava as 4 pedras lá. Daqui a pouquinho chegava um cara, vocês estão construindo a casa para o seu João? É aqui? O outro trazia uma janela, outro trazia uma porta. Se a gente tivesse feito conta, não acontecia. Quando a gente via, essa casa estava pronta, a gente fazia casa para os outros. E olha, quando às vezes a gente não encontra a resposta em números, na razão, a resposta pode ser que não esteja na razão. Tem que ir a outros lugares além do racional. Verdade. Convivo bastante contigo e sei como tu é espiritualizado e como tu usa muito esse teu feeling aí. O pessoal chama de feeling, né? Nos negócios, mas essa intuição tu sempre seguisse, né? Mas tu estava falando um pouquinho dessa tua estratégia de vender e quebrar o concorrente. Eu viajo muito, o pessoal que me conhece, eu viajo bastante. Antes da pandemia, viajava de 2 a 3 semanas por mês, visitando o cliente, visitando o mercado.
e eu sempre ouvia que o Beto não perdia uma venda. E agora, por essa estratégia que tu contou, eu acho que eu sei por que tu não perdia nenhuma venda. Mas, brincadeiras à parte, tu te considera um bom vendedor e qual a importância que a área comercial tem na Anjo? Nossa. A área comercial, ela sempre foi a que puxou a Anjo, por assim, pelo menos por uns 20 anos, sempre foi a área comercial a grande máquina, né? O foco estava ali, né? E a área comercial é a área de marketing, a questão da pesquisa, né? Olha a primeira estratégia que surgiu, que hoje ainda é replicada, né? Mas foi uma estratégia feita e aplicada por mim na época, né? E lembre-se, gente, eu não tinha estudado administração de empresa, né? Eu fui estudar administração de empresa 12 anos depois de ter colocado a Anjo. Até ali eu administrava aprendendo na marra, né? Eu lembro que as primeiras lições de gestão foi num curso por correspondência que era do IOB. Esse livro ficou guardado um monte de tempo na Anjo, que eu consultava ali. Eram uns livros amarelinhos que eu recebia todo mês e ia fazendo esse curso aí, né? E a estratégia mais interessante assim, para o começo da Anjo. Então, imagina o seguinte, eu botava 33 caixas atrás da caminhonete. E aí eu entrava, por exemplo, numa cidade como Foz do Iguaçu. Eu ia desenvolver Foz do Iguaçu. Eu não ia lá vender na Foz Tinta, eu não ia vender na Casa das Tintas, nada disso. Eu ia primeiro nas oficinas. Então eu chegava nas oficinas e às vezes eu ia na associação comercial para ver quais as oficinas que tinha, pegava endereço. Eu usava muito aquelas páginas amarelas que tinha de telefone, né? E pegava aquilo ali e descobria as oficinas. E um ia contando para o outro, né? Também. E aí o seguinte, eu ia nas oficinas. Oficina do seu João. Cara, eu posso deixar aqui 3 latinhas de massa plástica para você testar? Aí ele testava e tal. Eu sei onde é que tu compra a massa. Aí ele dizia, eu compro na Foz Tinta, eu compro na Casa das Tintas. Eu ia fazendo uma pesquisa de mercado para saber aonde que esses caras compravam, para mim saber qual é a loja que mais vendia, a segunda loja que mais vendia. E depois eu voltava nessas oficinas e pegava o depoimento deles. E aí, usou, gostou? E os caras davam uma nota, né? A nota era regular, satisfatório, bom ou ótimo. E o produto que a gente tinha desenvolvido era excelente, era muito fácil de lixar. Então o produto era muito bom. Os caras, quando iam lixar o produto, eles... Nossa. Então eu pegava aquelas notas que tinham dado e mais a pesquisa de mercado e eu chegava lá na Foz Tinta e dizia: seu Valentim, eu vim aqui te vender massa. Eu dizia, pô, mais um, cara. Todo dia vem gente oferecer massa plástica. Não, essa não é mais uma massa, não. Isso aqui é a massa plástica Anjo. É branca, é fácil de lixar. O pessoal adora. Como adora? Sim, porque eu tenho uma pesquisa aqui. Aí eu apresentava a pesquisa aqui, ó. Tem essas 20 oficinas aqui que compram de ti, que vão vir aqui buscar massa. Inclusive entrava com preço mais justo aí, mais barato no começo, vão vir buscar. Aí ele disse, não, como é que tu me garante que vão vir buscar? Não, eu te deixo aqui 3 caixas de massa aqui. Se eles não comprarem, eu pego de volta. E eu já sabia que eu tinha trabalho em Cascavel, que eu tinha trabalho em Londrina, e eu passava depois na semana seguinte para ver o que tinha acontecido. Às vezes, o telefone, Albani em casa, né? No telefone, secretária, mãe, amamentando, às vezes, fazia tudo. E quando eu ligava de volta, o fulano disse para passar lá, o ciclano pediu para passar lá. E aí a gente começava a tirar os pedidos. E aí comecei a fazer rotas. Então tinha um caminhãozinho, uma F4000, que eu mesmo dirigia, fazia as entregas. Então tinha... A segunda-feira era Porto Alegre. Quantas vezes tu carregou o caminhão comigo no domingo à noite, para na segunda eu ia para Porto Alegre? Algumas. Na terça-feira eu ia para o Oeste Catarinense. Eu subia a Serra do Rio do Rastro ali com 4 toneladas e meia ali, na boleia aqui, cara. E assim foi. Depois tinha, na quarta-feira tinha a rota de Joinville, né? Fazia Florianópolis, Joinville e tal. E assim vai. Depois tinha a rota de Curitiba e o começo foi assim, foi muito difícil. Muito trabalho, cara.
Mas em nenhum momento assim, é muito trabalho. Eu fazia troço que eu gostava de fazer pra caramba. Adorava. E o legal, cara, era onde eu contratava as pessoas, cara. Onde é que era o meu banco de talentos? De onde é que você tirava? No bar do Rubens. Eram os caras que jogavam futebol e tomavam cerveja conosco. Aí o cara era bom barman, eu trazia para de vendas. O Miro que o diga, né? O Miro. O Dirley, o Éder, tudo gente de futebol. E também gente da igreja, dos grupos de reflexão. Ó, tem uns bêbados aí que estão lembrando do bar do Rubens, eu tô vendo aí que tem uns bêbados que daquela época que ainda estão na Anja, o Rabelo ali. Mas olha só, tu tá falando aí, e eu tô. Hoje em dia tá muito. Esse negócio de gestão tá muito moderno, né? Se fala em MVP, em NPS, em termos em inglês, mas, pô, nós não, né? Tu e a equipe daquela época acabaram aplicando esses conceitos antes mesmo dos conceitos existir de modo empírico. MVP, vocês foram lá, criaram um produto, levaram para as oficinas, testaram, deu certo, e aí vai para o cliente resolver as dores do cliente, que se fala muito, né? Então, resolver o problema da oficina, que era um produto de qualidade com custo acessível, resolver o problema da loja de tinta, que tinha produto que vencia, então recolhia o produto que estava perto de vencer, não tinha esse problema. A questão logística também. Então, muito se fala hoje, muita teoria, mas o que realmente dá certo é ir lá, botar a mão na massa e fazer acontecer dessa forma, escutando o cliente e sempre pensando no melhor para o mercado, né? Mais legal. E aí, deixa eu voltar aqui para as perguntas. A gente continuou, a Anjo cresceu bastante, muitos erros, muitos acertos, e aí chegou um momento da tua vida que tu decidiu mudar a tua rota de empresário para terapeuta. E eu lembro, desde criança, de muito cedo, tu sempre falou que ia parar de trabalhar com 50 anos. Ou melhor, parar de trabalhar na Anjo, parar de ser empresário na Anjo com 50 anos. E aí, com exatamente 50 anos, tu fez essa mudança de empresário para terapeuta. Conta um pouquinho de como é que foi essa reviravolta na tua carreira. Gente, assim, até 1997, eu fui um teólogo que tinha uma empresa. Então, uma empresa era uma grande cooperativa, era um sistema de participação em resultado, de distribuição. Se pegasse assim, a condição de um empregado nosso, de um supervisor, e os meus bens que eu tinha na época, morava numa casa humilde, perto de um trilho, ou essa outra financiada, tinha um carrinho qualquer, para comprar uma televisão era um trabalho. E a contabilidade, no começo, eu mesmo fazia, daquele curso de técnico, e depois terceirizamos. Um dia veio a fiscalização e nos aplicou uma multa muito grande, desinstituindo toda a nossa contabilidade. Mandaram a gente conciliar todos os números, cada nota tem que ter uma conciliação. Cara, aquilo ali me incomodou muito, né? Aí o que eu fiz? Eu fui estudar. Então a empresa deixou de ser uma grande cooperativa e eu tive que virar empresário. Isso em 98. Aí eu fui virar empresário. Aí fiz FGV. Depois fiz uma faculdade de gestão, estratégias em finanças, pela Unisul. E cada vez que eu ia estudar isso, eu via assim que a fonte da administração era na filosofia, algo que eu já tinha estudado lá atrás. E a empresa, nesse momento aí que levou essa multa, a empresa começou a ficar muito grande. E aí, como nós começamos a aplicar todos os sistemas de gestão conforme a academia, conforme a universidade, controles, a questão do marketing, a questão da contabilidade, conciliação. Eu, na época, trouxe uma pessoa para me ajudar, que foi o Itamar Vieira, que ele entrou para fazer um programa de computador que ia se chamar SIGA,
Sistema Integrado de Gestão Anjo. E ele não conseguiu colocar em ordem isso, né? Ele não conseguiu colocar no ar esse programa, depois ele acabou saindo da empresa e aí nós contratamos um administrador que fez uma grande diferença, que foi Joseli Kuan, porque ele veio com uma base muito forte de gestão mesmo, né? E eu comecei a sentir que não era o meu caminho, que eu não deveria ser empresário. E aquilo começou a me pesar, a empresa começou a ficar grande, então ao invés de eu ter um meio de vida, aquilo começou a ficar um meio de morte, comecei a ficar muito doente, muito cansado, comecei a questionar se era isso mesmo que eu queria, comecei a voltar lá atrás, quando botamos a Anjo, que era uma alegria só, que era tudo meio bagunçado, assim, era tudo meio muito leve, era para ter um meio de vida, a empresa ficou de um tamanho que eu não conseguia mais alcançar, a marca Anjo ficou muito maior que eu. E eu comecei a descentralizar bastante, começamos a colocar alguns sistemas de gestão diferentes, e eu não estava bem ali, eu não estava bem, eu não tinha mais força. Quando a gente não está bem num lugar, é porque não é o nosso lugar. E aí eu coloquei a empresa, apareceu uma empresa americana que quis comprar a empresa, e eu não sabia o que fazer. Aí o que eu fiz? Eu fui realizar um sonho de um presente que eu queria me dar quando eu me formei em teologia, que era fazer o caminho de Santiago de Compostela. E eu fiquei enrolando de 94 até 2005, por aí. Aí eu fui fazer o caminho de Santiago. Quando eu fiz o caminho de Santiago, ficou muito claro que eu não queria mais ser empresário. Aí eu voltei com 44 anos e voltei e disse, olha, vou aceitar, e tu vai lembrar dessa história, porque tu já tinha idade, tu já estava trabalhando na Anjo nessa época, como trainee. E eu disse, olha, eu vou vender a empresa tal, e comuniquei você, o Rodrigo Albani, que eu queria vender a empresa, que não estava feliz, que não era isso que eu queria. Eu tinha umas buscas muito grandes, às vezes, por coisas materiais, e quando eu atingia, eu caía muito rápido. Quero comprar um carro, por exemplo. Quando comprava, eu desanimava do carro, caía. Vou comprar um avião, comprava, desanimava. Então, aquelas buscas materiais que eu tinha, não me dava mais resposta. Não, deve ter algo mais, deve ter alguma coisa a mais. E quando eu fui para o caminho de Santiago, que eu fiquei 30 e poucos dias comigo mesmo, caminhando, fiz uma introspecção muito grande, revi a minha vida inteira, eu vi que eu fiquei dos meus 23, 24 anos até os meus 40 anos, que eu só trabalhei, não tinha realizado nada que me preenchesse, né? Aí eu voltei e botei a empresa à venda, como eu disse, eu aceitei a proposta. E quando eu avisei vocês que eu ia aceitar a proposta, aí eu perguntei, tu vai lembrar, eu disse assim, Felipe, tu vai ganhar, na época era um valor significativo, o dólar estava 1 por 1 na época, mais ou menos assim, eu disse, cada um de vocês vai ganhar $1 milhão, cara. O que tu vai fazer com esse dinheiro? Eu perguntei pro Felipe, dizer assim, eu vou botar uma empresa para mim. Isso. Caramba, eu estou querendo afastar esses caras do cálice e eles querem beber desse cálice. E o Felipe assim, eu vou fazer uma faculdade, vou guardar esse dinheiro. O Rodrigo falou, vou guardar esse dinheiro, vou aplicar e depois eu vou botar um negócio. Ele disse, eu sei lá, não me vejo trabalhando de empregado, eu vou botar alguma coisa para mim. Tem até umas ideias, ele falou, tem até umas ideias. Rodrigo, sempre com aquelas malandragens dele, bem quieto, mas só vai na certeira, né? Gente, quando eles falaram aquilo ali, eu disse, gente, vocês estão loucos, ser empresário nesse Brasil, isso é uma carga tributária, é uma perseguição. Contei para eles a perseguição política que eu tive uma época que eu me envolvi na política, para ajudar um amigo. Eu disse, não, gente, não vão por aí, vão ser outra coisa, vão ser médicos, vão ser músicos. Aí eu falei, Felipe, tu é um músico, vai estudar música, rapaz, com esse dinheiro, vai fazer outra coisa, rapaz, vai fazer outra coisa. Aí o Felipe falou algo que veio da filosofia, que ele nunca tinha visto filosofia, mas eu lembrei na hora. Aí ele disse assim,
a vida empresária é muito dura, filho. Ele disse, pai, é dura para ti. Porra, bicho. Aquilo ali me levou direto para Schopenhauer, né? O mundo com vontade de representação. Isso é assim para ti. Jesus. Peguei a mochila, botei nas costas e fui fazer o caminho da ilha. Mais 8 dias caminhando. Lembram disso? Lembro. Mais 8 dias caminhando, sozinho naqueles matos lá. Aí voltei e fiz a proposta para o Felipe e para o Rodrigo. Assim. Eu disse assim, Felipe, então eu vou fazer o seguinte, eu fico guardando o lugar para vocês e eu não vendo a empresa. Já que vocês querem uma empresa, a empresa está aí, cara. A empresa está pronta. É muito difícil fazer um mercado. E nós já temos o mercado, nós temos produto. Vocês tocam a empresa. Aí o Felipe, na hora, ele disse, o que eu tenho que fazer? Vai ver o que esses americanos têm que nós não temos. Lembra disso? Lembro. Vai ver o que eles não têm. Ele disse, como assim? Eu disse, vai fazer um mestrado lá fora, cara. Aí ele disse, vou. Eu disse, tá bom, então o que precisa fazer? Já fez, procurou o que tinha que fazer, vou estudar o TOEFL, não sei o quê, fez os... Eu sei que em fevereiro ou janeiro daquele mesmo ano, ele já estava estudando nos Estados Unidos. Aí eu fiquei ali, guardando lugar, meio que enrolando, porque a empresa nesse período aí, ela praticamente não cresceu. Fiquei guardando lugar para os filhos. E olha, tenho certeza que fiz a coisa certa, né? Porque olha o que é a empresa hoje aí, né? A empresa hoje, esse mês, deve ter batido recorde de venda, recorde de margem, recorde. Ou seja, tinha alguém que não era mais um empresário, que já estava vencido ali na cadeira de CEO. E eu quando vi você, Felipe, quando eu vejo o Rodrigo, eu me lembro daquele potencial tudo que eu tinha quando 20 e poucos anos, com 30 anos. Essa energia de querer fazer a coisa acontecer, e com um monte de ferramentas novas, né? Eu não tinha mais essas ferramentas, e nem queria aprender mais. Quando a última curso que eu fiz foi de 6 sigmas, que era uma enrolação também. Mais um desse, eu não quero mais fazer isso aí. Eu falei uma vez para o Cuan, de novo, vou inventar um outro tipo de gestão mais simples, porque isso não funciona mais comigo. E hoje vocês veem, vocês usam todas as ferramentas, todos os programas que tem. Então, é isso. E aí o seguinte, dos 44 aos 50 anos, eu já comecei a ir para consultório, né? Eu fiz o curso, comecei na psicologia, migrei para filosofia clínica, aí voltei a fazer filosofia, fiz mais uma graduação de filosofia para me atualizar, aí fiz filosofia clínica, virei coordenador do curso de filosofia clínica na universidade, e no dia 29 de julho de 2013, com um netinho no colo, eu dei a notícia de que deu para mim, vou fazer outra coisa. Talvez voltar para o meu caminho, que era aquele lá de trás, né? Aquele caminho que eu estava muito bem e como empresário não estava bem. E eu lembro da condição que o Felipe propôs, não, eu aceito, mas tu tens que ficar junto, tem que ficar no conselho e tal. Aí a gente montou o conselho, criamos todo um sistema de gestão e fizemos o curso de conselheiro, lembra disso? Para aprender, no IBGC. IBGC. Isso é um pouco, assim, um fragmento da nossa história aí. Mas confesso assim que hoje eu encontrei meu caminho ajudando outros empresários a encontrar seus caminhos. Quando eu voltei para o caminho de Santiago, que eu vi tantas coisas que eu vi lá, que eu fiz aquela introspecção, que eu consegui me ver, me achar, e quando eu estudando teologia também, a filosofia clínica, eu disse, meu Deus do céu, quantas vezes eu joguei essa bolinha e corri atrás como um cachorro labrador, pegava a bolinha, jogava de novo, pegava a bolinha, jogava... Passei uma vida, cara, correndo atrás de coisas. Tem que ter algo mais. E o meu algo mais era isso. Eu precisava ser terapeuta. Aí quando eu fui lá em cima, que eu vi isso, eu digo, não, agora eu preciso voltar para ajudar algumas pessoas
que não estão vendo isso. Que é o caminho que eu tenho seguido hoje, que eu tenho me realizado. Tenho me realizado. Legal, bacana. O... Mata, tu tá contando aí, passa um filme na minha cabeça aqui. Mas eu vi bastante gente perguntando sobre vinhos, mas principalmente sobre caminhadas. E tem uma pergunta, eu botei uma live hoje, botei uma pergunta no Instagram, e o Jorginho da 3T perguntou: você considera que praticar longas caminhadas proporciona um bom contexto para reflexão? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho, tu já falou dos caminhos de Santiago, o caminho da ilha, mas eu que te conheço, eu sei que tu caminha todos os dias, e fala um pouquinho dessa tua relação com a caminhada. Assim, ó, quando eu joguei muito futebol na vida, né? Era o meu esporte preferido. Correr, caminhar, correr, fazer gols, vibrar, a disputa. Quando eu fiz o caminho de Santiago, eu encontrei algo assim muito que aquietou a minha alma. Aquietou a minha alma. Porque não tinha competição. Eu tive a sorte também de ir e caminhar muitos dias junto com o Manuel Mendes, que caminhava devagarzinho, despacito, tal, que já tinha feito uma jornada existencial. A minha vontade era caminhar rápido, mas eu queria ficar junto com ele também. Eu lembro de empresários que foram conosco em outras épocas, que fizeram o caminho em 21, 22 dias. Nós fizemos o caminho em 30 dias, foi calmo, tal. E quando eu voltei, eu até tentei jogar futebol ainda, mas a competição não me agradava mais. Competir, ganhar de outro. Até a Copa do Mundo, assim, quando eu lembro da Copa do Mundo, teve uma Copa do Mundo 2004, foi 2008, teve um país que ganhou, os outros todos ficaram tristes. Assim, mas não está certo isso, né? Por que só um tem que ganhar? Né? Por que mais não a gente pode ganhar? Né? Não devia ter competição, podia ter cooperação. Foi isso que me agradou na caminhada. Então, eu caminho todos os dias de manhã. Mesmo quando faço academia, eu tenho que dar uma caminhadinha, pelo menos 5 quilômetros. Eu caminho hoje 10, 15, às vezes 20 quilômetros por dia. E na sexta-feira a gente vai por essas trilhas aí todas. O que vocês pensarem de trilha aí? A última nós saímos do Morro dos Conventos e fomos até o Pico do Rinoceronte, em cima da Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim. 6 dias caminhando aí, trilhas, coisa linda, coisa linda. Mas quando tu faz longas caminhadas, acontece algo mágico dentro de ti. Mágico, porque tu vai conectando a tua mente, que às vezes é muito mais acelerada que o corpo, que está numa velocidade, e o teu corpo vai em outra velocidade. No começo, o corpo tenta acompanhar a mente, mas ele não consegue, porque dói, porque dá bolha, porque machuca. Tu fez o caminho, tu sabe o que é isso. Por mais preparado que a gente está, não dá para fugir da corporeidade. E tem um momento que cada cajadada que dá no chão, pá, 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 isso aí nada mais é do que uma meditação. A tua mente e o teu corpo começam a obedecer o mesmo ritmo. Pum, pum. Teve dias no caminho que eu parecia que eu estava ouvindo teve dia que eu chegava a imaginar que eu estava deitado em cima de um cavalo grande, assim, com o ouvido no cavalo, e o cavalo não corria, o cavalo caminhava. Pá, 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 pá. E eu me conectava com o próprio cavalo. Olha, o meu primeiro caminho, eu chegava a delirar naquilo. Eu via aquelas fumaças, aquelas saindo do chão, assim, ó. Parecia que saía pássaros no meio, assim. Nossa, quanto tempo que eu não faço isso, eu ficava pensando. Começou a me levar para a minha infância quando eu olhava para as nuvens, que eu via elefantes, girafas das nuvens. No caminho de Santiago, comecei a ver essas coisas tudo de novo, assim, comecei a imaginação, a aflorar. E não é só no caminho de Santiago, no caminho da ilha, no caminho... Então, sempre que eu saio caminhando, eu me conecto comigo mesmo. Então, a caminhada, para mim, foi determinante. Eu não consigo, por exemplo, pedalar rápido, porque eu sei que eu estou no ritmo do meu pensamento. Então, eu gosto de contemplar. Essa é a diferença da caminhada para outros exercícios para mim.
Eu faço academia, sim, faço musculação, para poder caminhar. Porque senão eu não aguento. Já estou Legal, com bacana. 57 anos. Daqui a pouco o tempo da live vai esgotar, nós vamos encerrar, mas daí a gente volta para fazer mais um pouquinho aí de que tem bastante gente querendo interagir, a gente faz mais uns 5 minutinhos depois da hora que encerrar, tá? Estava falando de menos competição, né? Eu lembrei agora, a maioria dos jogos, e jogos de competição, sempre assim, né? Várias pessoas perdem e uma ganha, ou vários times perdem e um ganha. E agora está surgindo, está ficando bem popular uma nova modalidade que são os jogos infinitos ou jogos colaborativos, né? Eu pego o Theo aqui, meu filho menor, para quem não sabe, de 7 anos, maior de 7 anos, jogando Minecraft, que é um jogo que não tem ganhar ou perder, é um jogo de construção, onde as pessoas podem se colaborar e construir junto algo novo, né? Então está surgindo uma nova modalidade bem interessante de jogos colaborativos, jogos infinitos. Tem que aprender com ele, então. Eu vejo ele jogando aí, é um expert, né? Em construir casas, tudo, né? Outro dia eu disse pra ele, cara, o vovô vai construir uma casa aí, cara. Ele disse, eu vou ajudar a construir, vem aqui. Aí me mostrou, o guri é esperto pra caramba, né? É esperto. E aí eles se conectam entre diversos jogadores e um entra no mundo do outro, é bem bacana, bem legal. Que mais? Pô, eu vi bastante gente aí que, olha, que eu fui lá demonstrar produto, ó. Tem um cara de Juninho Adamastor, né? Meu Deus, lá de Divinópolis. Divinópolis. Bastante clientes ali, eu via o Jatir Menegoto ali de, poxa, eu mesmo fiz, quantas vezes fiz venda lá para ele. Conheci lá em Primavera do Leste, se eu não me engano, Mato Grosso. Aí veio para Joinville, muita gente aí. Que legal, que legal. E tem uma pergunta legal sobre essas relações de longo prazo, Beto. O Thiago Nuremberg, que é teu afilhado e está morando em Amsterdã hoje, né? Ele perguntou: a Anjo se destaca por manter longas relações com parceiros e colaboradores. Que mágica é essa? Isso aí a gente foi descobrir depois que isso chama-se marketing de relacionamento, né? A gente faz marketing, a gente não faz marketing para vender, a gente faz marketing para fazer parcerias. E quando o Felipe assumiu, eu falei para ele, cara, mantém isso, cara. Isso que nos piores momentos da Anjo foram os nossos clientes amigos que nos seguraram. Porque quantas vezes eu disse, cara, bicho, compra, mesmo que o preço não esteja bom agora, cara, na frente dá para fazer um preço melhor. É que a gente não está conseguindo matéria-prima. E os caras nunca deixaram de comprar. Eles diminuíam, mas nunca tiravam o produto da loja. Isso é um marketing de relacionamento, ou seja, trazer clientes, visitar a empresa, nós visitar a empresa deles, uma relação de interseção, uma relação de... A gente tem muita coisa em comum, né? Mas tu estava comentando que a gente, em vez de fazer clientes, a gente fazia amigos, faz amigos até hoje, né? Nossos clientes são nossos amigos. Quem é que tá aí? A mãe tá aí? Tá aí. Vem aqui, mãe. Aparece aí, mãe, aparece aí. Tu também ela não fez participou de... Não põe no salão? Minha companheira que voa na mesma altura aí que eu aí. Muito obrigado, querido. Legal. Continuando aí das amizades, marketing de relacionamento. Então, o marketing de relacionamento, né? Um dos primeiros fortes marketing de relacionamento que a gente começou a ver que dava resultado era trazer o pessoal para passar final de semana com a gente. Tu acredita que até gente da Bolívia a gente trazia para casa da praia, trazia a família, trazia os filhos. Olha, tem clientes aí que os filhos já assumiram, né? Vou pegar o próprio Antônio, né? Hoje quem assumiu foi o Ricardo, a empresa deles. Aí tem o Rafa. A gente está se relacionando com os filhos que os nossos filhos estão se relacionando com os filhos deles. Então são parcerias duradouras. Lá na nossa missão existe isso, né? Na nossa
na nossa axiologia, os nossos valores fazer parcerias duradouras, não só com clientes, mas com fornecedores também. Os profissionais também, né? Nós temos muitos profissionais aí de longa data. Foi citado aí o Tita, que trabalhou 25 anos conosco, aí a irmã do Tita comentou. Então, tem muita gente aí que... Tem a Edna aí, eu acho que a Edna deve estar a 20. Não conta, senão vai contar a idade dela. Não pode falar a idade, mas ela deve estar com 20. Deve estar com bastante É que ela começou quando ela nasceu já, né? A Edna, a gente praticamente se criou juntos desde a infância, né? A Fabrícia Peregrini, 22 anos conosco. Nossa, sabe mais de mim do que eu mesmo, né? Minha secretária, minha confidente, assessora, até hoje, né? O Edmar, 27 anos, né? Edmar é um dos nossos melhores representantes comerciais aí. Gilberto de Brasília, meu Deus. Bom, a Edna está dizendo que entrou em 1993. Né? Olha só. A Anja é de 86. Pois é. Eu tô na Anjo desde que nasci, mas oficialmente desde 2004, se eu lembro bem. E a Edna tá 11 anos antes de mim aí. Veloso, Júnior aí também estão conosco há muito tempo. O filho do Edmar, o Guilherme, também é profissional nosso, vendedor lá no interior de São Paulo. Eu vi nascer, hein? E agora o Gui já é pai também. O Edmar é avô. Anjos do Futsal. O Jean tá falando do Anjos do Futsal desde 2001. Essa é a história para uma outra live, né, Jean? Dá para a gente ficar mais uma hora aqui falando só do Anjos do Futsal. Anjos do Futsal é algo que nós temos com um carinho muito grande. Eu aprendi na teologia, aprendi no cristianismo, que não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Então, quando é um projeto social, a gente acaba não divulgando muito por ele ser social. Mas ele já ultrapassou a barreira do social, né? Acabou sendo um projeto epistemológico, de aprendizado, né? Um projeto que vai muito além do futsal, né? Mas eu concordo contigo, tem que ser algo só para isso mesmo. Aí o Jean é um bom cara para conversar, o Cabral, né? O Cípio Benedetti, filho do Cunfas, também mandou uma mensagem, ó, Ana Arley, ó, esposa do Jatir Menegoto. Sim. Muita gente boa que fizeram e fazem parte da nossa história, da história da Anjo, né? Legal. Mas, pai, a ideia era falar 1 hora, já fizemos aí 1h10. Nossa, estão falando do Jornal do Bidu. Se a gente começar a falar aqui, vai longe. Sim. O Jornal do Bidu era um... Meu Deus do céu, aquilo ali dava um programa dos Trapalhões, um troço engraçado. Cara. Verdade. Vou deixar a palavra aberta, se tu quiser falar mais alguma coisa, quiser interagir com o pessoal, senão a gente já vai pro finalmente e vamos encerrar. Pois é, uma das questões que me perguntaram por WhatsApp o que fazer, né? Até foi um empresário, não vou citar o nome dele agora, o empresário me perguntava, como é que eu faço para preparar meus filhos para eles criar um legado, né? Para tocar a nossa empresa, tal. Olha, uma resposta definitiva não tem, né? Porque cada filho é filho, cada pai é pai. O que eu posso dizer para vocês, assim, ó, voltando lá à singularidade de que isso é assim para ti, isso é assim para mim. Quando um pai escolhe um filho em detrimento do outro, quando um pai escolhe, nesse caso ele tem 3 filhos, os 3 querem ser presidente da companhia, quando o pai escolhe um em detrimento de 2, isso não tem a ver com o filho, isso tem a ver com o pai. Às vezes o filho, um pode ser até mais competente do que o outro, mas às vezes a interseção é que determina.
No caso aqui da Anjo, entre Felipe e Rodrigo, não houve uma escolha por um ou por outro. O que houve na questão da categoria tempo, por exemplo. O Felipe assumiu a empresa com 27 anos, o Rodrigo tinha 23 anos. Então, neste caso, quem entendia mais sobre a alma da Anjo era o próprio Felipe, que estava ali naquele momento, né? E eu sei que quantas vezes o Felipe já disse, olha, tu tem que fazer uma experiência como CEO da Anjo, e o Rodrigo sempre se escapa, não, isso é para ti, isso é para ti. Então eles fazem algo bem legal, os dois juntos. Cara, isso é muito maravilhoso, assim, ó. Se eu pudesse dizer assim, o que realmente fez diferença para fazer uma sucessão? Talvez eu tenha copiado isso de Khalil Gibran, talvez não, talvez seja. Não copiei de Khalil Gibran, mas a linha do Khalil Gibran nossos filhos não são nossos filhos, né? E eu diria mais assim, ó, não preparem o caminho para os filhos, prepare os filhos para o caminho. Não prepare uma empresa para os filhos, prepare os filhos para uma empresa. Então o Felipe e o Rodrigo podem trabalhar em qualquer empresa hoje, porque eles estão preparados para administrar. Então, acho que um dos maiores legados que um pai pode dar para um filho é prepará-los. A questão da educação, que vem de berço, que vem de casa, né? A questão da ética, da moral, dos valores. Depois também tem a questão da escola, né? Um bom aprendizado. Eu sempre encostei bons mestres perto dos meus filhos, né? Se pegar a Anjo, eles passaram em todos os setores, setor por setor, aprenderam humildade, carregar o caminhão, descarregar o caminhão, trabalharam desde a contabilidade no financeiro, trabalharam em vendas, trabalharam em compras, e ali eles foram achando o caminho, como tinha mais a ver uma coisa com outra. E quando eu descobri a filosofia clínica, que eu encontrei tantas respostas na filosofia e na filosofia clínica, que eu levei para as organizações e contei com a colaboração de um colega querido, que é o Rosemiro Seftra, que me ajudou muito a fazer essas pesquisas filosóficas para escrever o livro A Alma da Empresa. E hoje eu tenho levado esse legado que a gente começou na Anjo para diversas empresas americanas, empresas francesas. E tenho passado das 9 da manhã às 5 da tarde atendendo hoje, aqui em casa, né, aqui nessa biblioteca, descobri o Zoom agora, descobri essas reuniões. Nós todos descobrimos o poder dessa ferramenta, né? Meu Deus, mas é bom, não precisa ir para São Paulo, não precisa viajar mais, eu faço aqui de casa, dou a minha caminhada, que bênção, que bênção, que bênção. Pessoal, muito obrigado por ter me ouvido, espero que em uma coisinha que vocês pegaram faça diferença na vida de vocês, ou pelo menos para mim está fazendo muita diferença poder contar essa história, né? Fazia tempo que eu não contava essa história, e muito obrigado, Felipe, por ter me convidado. E estamos juntos. Contem comigo, gente. Estou sempre por aqui. Legal, bacana. Só responder uma pergunta que me mandaram aqui agora. Se eu e o Rodrigo nos damos bem. Cara, eu e o Rodrigo nos damos muito bem. Eu estou escrevendo um livro que vai contar um pouquinho da história da Anjo, um pouquinho da nossa história, da nossa família e de como é que funcionou todo esse processo de sucessão. E numa parte do livro eu escrevo sobre o Rodrigo, e lá eu escrevo que eu tenho algumas memórias da minha infância, e dessas memórias da minha infância, elas começam a se tornar muito mais claro a partir dos 4 anos de idade, e isso coincide com o nascimento do Rodrigo. Então, para minha memória, é praticamente como se a minha vida tivesse começado junto com o nascimento dele, né? Porque é onde eu começo a lembrar mais de coisas, a gente brincando junto, e a gente se dá muito bem. Eu lembro, inclusive, que vocês comentam, o pai e a mãe comentam que... A Luísa colocou aqui embaixo, bem até demais. Mas vocês são comparsas, vocês são comparsas. A Luísa, para quem não sabe, é minha esposa. Que também tem uma relação de longa data, né? Estamos juntos aí há 20 anos, desde os 14. Mas então, a minha relação com o Rodrigo é muito boa,
E apesar de a gente ser bem diferente, né? Eu lembro que a gente dividia o mesmo quarto até eu completar uns 10, 12 anos de idade, mais ou menos. E a gente cresceu, teve uma infância muito boa juntos. E então a gente se dá muito bem, sim. E eu e o Rodrigo aí nos complementamos tanto na empresa quanto na família. Apesar de termos personalidades muito diferentes, nós nos amamos muito e somos comparsas aí, como dizem. E compadre, né? E compadre também. Compadre também. Então, pessoal, pai, obrigado. Obrigado aí por ter aceito o convite. Acredito que foi bem produtivo e como tu falou, se puder ter colaborado um pouco com alguém que esteja ouvindo, já valeu a pena esse nosso bate-papo. E quem sabe a gente faça um outro aí na frente sobre algum outro tema, tem bastante coisa para conversar. Muito obrigado a todos que ouviram, muito obrigado a mãe, a esposa, a Malu, os netos, os filhos que estão todos ouvindo, os nossos profissionais, nossos amigos, tem fornecedor aqui também, clientes. Então, obrigado pela presença de todos e tamo junto, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Forte abraço. Forte abraço.